Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Alírio aqui, aula de matemática para o 6º ano, dando sequência naquele último assunto, na nossa última aula. Estão lembrados? Nós falamos dos divisores de um número, né? Nós comentamos sobre eles, não é isso? Então, critérios de divisibilidade de números naturais. Professor, o que são critérios? Tá, nós vamos explicar isso aqui hoje. Então, critério é quando a gente fala assim, ó, qual que é o critério para eu saber que um número é divisível por 2? Ó, todo número par é divisível por 2, né? 10 é par, divide por 2, dá 5. 12 é par? É, divide por 2, dá 6. 50 é par? É também, divide por 2. Quanto que é metade de 50? 25. Então, são critérios de divisibilidade. É isso que a gente vai estudar aqui hoje. Mas, para quem perdeu a última aula, vamos fazer uma revisão rapidinha? Vamos lá. Fala assim, ó, divisores de um número natural. E nós usamos o número 30 na nossa última aula, né? E comentamos, ó, 30 divide por 4, ó, 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para 30 faltam 2. Não é divisor o 4. Por que que o 4 não é divisor? Porque o resultado da divisão não tem que dar 0. O resto tem que dar 0. A divisão tem que ser exata. Senão eu não posso falar que o 4 é divisor de 30. Tem como. E já o 5. O 5 é divisor de 30? É. Sabe por quê? 30 dividido por 5 vai dar 6. Porque 6 vezes 5, 30. Resto, 0. E o último exemplo. 30 dividido por 6 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 6, 30. Bom, então 5 e 6 são divisores. Depois nós falamos quais são os divisores de 30. Está aqui, ó. Divisores de 30. O 1 dá exato, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15. Até comentei com vocês que o 15, nós chegamos na metade do número, né? E quando nós chegamos na metade, o próximo divisor é o próprio número, tá? E ele fala que o maior divisor de um número natural é ele mesmo. Quem que é o maior divisor de 30? 30. Quem que é o maior divisor de 60? 60. É ele mesmo. E o menor divisor de um número natural é sempre o número 1. Então, o menor divisor de um número, 1. Qualquer número divide por 1. Difícil? Não. Também, eu sei que você sabia, né? Ó, os divisores apresentam também uma regularidade, que é aquela do, se eu pegar 1 vezes 30, 30, 2 vezes 15, 30, 3 vezes 10, 30, 5 vezes 6, 30. É só pegar o último, né, o primeiro e o último da fila. Depois vem pegando o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, tá bom? É assim que funciona, essa chamada regularidade. Depois nós achamos também os divisores de alguns números, por exemplo, o número 12. E a gente escreve assim, né, ó, letra maiúscula, o D, o número, né, em questão, no caso o 12 entre parênteses, igual, abre a chave e dentro dessas chaves aqui, né, da primeira e a última fechando lá, nós colocamos os divisores. Quem são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e o 12. Significa que se eu pegar o 12 e dividir por qualquer um desses números, o resultado vai ser exato, vai dar uma conta exata, e o resto vai ser 0, né? 15 divide por 1, dá exato, 15 divide por 3, 15 divide por 5 e 15 divide por 15. Então, esses aqui são os exemplos que a gente deu na última aula, tá bom? Bom, vamos lá então. Critérios de divisibilidade, tá? De números ou de números naturais. Divisores de um número natural são todos os números naturais que dividem o nosso número, o número que a gente está fazendo a pesquisa ou está em questão, resultarão em uma divisão exata. Nós acabamos de falar. Isto é, o resto é igual a 0. Esse é o divisor, tá? Então, exemplo, quem são os divisores de 12? Está lá, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Qualquer um desses aqui que eu dividir por 12 vai dar uma divisão exata. E o que são os critérios? Agora sim, agora nós vamos falar deles. Os critérios. Os critérios de divisibilidade nos ajudam a saber antecipadamente, né? Quer dizer, antes da gente fazer a conta, quando um número natural é divisível por outro, sem a gente precisar fazer a própria conta. Ah, professor, me explica melhor. Vamos explicar com exemplo? Vou dar exemplo para vocês. Divisibilidade por 2. Quando é que eu sei que o número é divisível por 2? Né? Qual que é a regra? A regra fala para nós assim, ó, todo número cujo algarismo da unidade, quer dizer, o último númerozinho, né, é par, será divisível por 2. Quem são eles, né? Os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Todos esses números são pares. Então eu já sei que qualquer um desses aqui que terminar com esses algarismos, ele é um número
divisível por 2. Precisa fazer a conta? Não, precisa fazer a conta lá para a gente saber. Eu já sei que é divisível por 2. Entenderam? Sim? Quem que é o próximo da lista? O próximo da lista, desculpa, dei alguns exemplos aqui, né? Ó, 42 termina com 2, 108 termina com 8. 2.456 termina com 6. Não precisa fazer essa conta, saber quem que é metade. Eu sei que é divisível por 2. Se a minha pergunta é a divisibilidade, isso eu já sei. 997.654 é divisível por 2? É, termina com 4. 100.300 é divisível por 2? É, termina com 0. Não é mesmo? Próximo, divisibilidade por 3. Bom, qual que é a regrinha da divisibilidade por 3? A regra fala para nós o seguinte: como é que eu sei que o número é divisível por 3 antes de eu efetuar a divisão? Olha, a dica é a seguinte: um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos, a gente não pode confundir número com algarismo, tá? Número é o número completo, ele todo formado. Algarismo é cada um dos númerozinhos que formam o meu número principal. Então, a soma dos seus valores absolutos dos seus algarismos resultem em um número divisível por 3. Exemplo. Dá um exemplo aqui para vocês, ó. Eu falo assim para você, 42. A pergunta é, 42 é divisível por 3, Alírio? Em vez de eu fazer a conta aqui, eu vou pegar os algarismos, ó, o algarismo 4 e o algarismo 2. Tá vendo aqui? Peguei separado. Soma 4 mais 2, 6. 6 está na tabuada do 3, né? É divisível por 3? É. Então, 42 é divisível por 3. Não precisa fazer a conta. Não é legal isso aqui? Eu também achei. Pega o número de baixo aqui, ó, 456. Pergunta, 456 é divisível por 3? Pera aí que eu vou pegar o papel, vou pegar aqui a caneta. Não precisa. Não precisa fazer a conta. Basta você fazer o quê? Somar os algarismos. Então, eu estou somando o algarismo 4, o algarismo 5 e o algarismo 6. Acompanha comigo, ó. 4 com 5, 9. 9 mais 6, 15. Certo? Então, 15 está na tabuada do 3? Tá. Então, o número 456 é divisível por 3. Gostaram da dica? Que legal. Vamos pegar o próximo, ó, 408. Ih, professor, mas agora tem um 0. Não tem problema. Ó, o algarismo 4, o algarismo 0 e o algarismo 8. O nosso papel é somar os algarismos que estão aqui. Se o 0 não vai dar diferença, não tem problema. Então, ó, 4 com 0, continua 4. Mais 8, 12. A pergunta é, 12 está na tabuada do 3? Tá. Então, 408 é um número divisível por 3. Ou seja, o resto da divisão é 0. Dá uma divisão exata. Professor, mas 7.654, esse número é grande. Se eu tiver que fazer, não, de novo, não precisa, basta eu seguir os critérios de divisibilidade. De novo, qual que é o critério para saber se o número é divisível por 3? Basta eu somar os algarismos individualmente, ó. O 7, algarismo 7, mais o algarismo 6, mais o algarismo 5, mais o algarismo 4. Então fica 7 com 6 é 13, 13 com 5, 18, 18 mais 3, 21. Tem um errinho aqui, tá, gente? Eu peço perdão, aqui é o número 3, tá bom? Aqui é 3, ó, coloquei 3 lá, o 3 lá tá certo, aqui 3. Somando tudo, 21, tá? Então, 21 tá na tabuada do 3? Tá, então esse número é divisível por 3. Qual que é o critério para eu saber se um número é divisível por 4 sem precisar fazer a conta, professor? Bom, o critério é o seguinte: para o número ser divisível por 4, é necessário que seus dois últimos algarismos sejam 0, 0 ou divisíveis por 4. Vamos ver se eu entendi. Quer dizer que terminou com 0, 0, é divisível por 4. Sim. Ou os dois últimos, né, sejam divisíveis por 4. Vamos entender. Ó, 24. 24 é na tabuada do 4. Não precisa nem falar, né? 108. 108, tá? Ele termina com 0,8, tá? 8 é divisível por 4? É. Então 108 também é. Pega aqui, ó, 2.400, a regrinha, termina com 0, 0. Termina com 0, 0, é divisível por 4? É também.
63.688. Então, pega os dois últimos aqui, ó. Quem que é os dois últimos? 88. 88 é divisível por 4? É. 88 é divisível por 4. Então, o número 63.688 também é. E o número 205.300? Ora, ele termina com 2 zeros? É. A regra é clara, né? Então, terminou com 2 zeros, é divisível por 4. Não precisa a gente fazer conta. Tem mais, professor? Tem. O 5. O 5 também tem um critério? Tem. Quando é que eu sei que o número é divisível por 5? Vamos ver? Um número é divisível por 5 quando o último algarismo do meu número for 0 ou 5. O número terminou com 0, o número terminou com 5, é divisível por 5. Vamos ver uns exemplos? 85 é divisível por 5? É, termina com 5. 100 é divisível por 5? Também, ó, termina com 0. 2.405, precisa fazer a conta? Não, segue o critério. Terminou com 5? Terminou. É divisível por 5. 12.685, terminou com 5? É. Então, é divisível por 5 também. E o último número que a gente colocou de exemplo aí para vocês? 602.400. É divisão exata por 5? É, ó, termina com 0, é divisível por 5. Tem outro, professor? Tem. O número 6. Qual que é o critério, né? Sem eu precisar fazer conta, saber que o número é divisível por 6? Bom, o do 6 é o seguinte, o número vai ser divisível por 6, ou seja, da divisão exata, né? Quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Não entendi, professor. Bom, a gente vai no exemplo e a gente vai entender melhor. Por exemplo, número 84, ele é par? É, divide por 2. 8 mais 4, opa, encostei aqui, deixa eu sair, ó, 8 mais 4, 8 mais 4 é 12. 12 está na tabuada do 3? Tá, então ele divide por 3. Ele divide por 2, ele divide por 3? Sim, então é divisível por 6. Correto? Vamos lá. Depois, ó, 204 é par? É, divide por 2. Ponto. Depois, é divisível por 3? Ó, tem que somar 2, os algarismos, né? 2 mais 0 mais 4. O 0 não conta. 2 mais 4, 6. 6 está na tabuada do 3? Tá. Esse número divide por 2? Sim. Divide por 3? Sim. Se ele divide por 2 ou por 3, ele é divisível por 6. 2.406 é par? Divide por 2. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 está na tabuada do 3? Tá. Então ele divide por 2 por 3? Sim. Então ele também divide por 6. 1.266 é par. E se eu somar os algarismos, 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 9 mais 6, 15. 15 está na tabuada do 3? Tá. Então ele divide por 2, divide por 3? Sim. Então ele também divide por 6. E o último número que eu coloquei de exemplo, 40.230. Termina com 0? É divisível por 2. Será que ele é divisível por 3? Porque se for, divide por 2 por 3, ele divide por 6. Vamos ver? Fica assim, ó. 4 com 2, 6. 6 mais 3, 9, né? Porque o 0 não conta. 9, somando seus algarismos. 9 está na tabuada do 3? Tá. Então, ele divide por 2, divide por 3. Então, esse número é divisível por 6. Próxima regra, divisibilidade por 8. Quando é que eu sei que o número é divisível por 8? A regra fala assim para nós. O número será divisível por 8 quando os seus 3 últimos algarismos forem 0, ou seja, terminar com 0, 0, 0. Ou formarem um número divisível por 8. Exemplo? Ó, número 2.000 termina com 3 zeros? Termina. É divisível por 8. O número 107.000, ó, termina com 3 zeros. Terminou com 3 zeros. É divisível por 8? É também. E o número 32.520? Olha, não termina com 0, pessoal. Mas se eu olhar aqui, ó, 52 mais o 0, forma o número, né, a centena 520. 520 é divisível por 8? Ó, se eu pegar 6, 520 dividido por 6, vai dar 6 vezes 8, 48. 48 para 52, faltam 4. Abaixo o 0 dá 40. 40 dividido por 8
dá 5 e resta 0. Então também é divisível por 8. Entenderam? Ou termina com 3 zeros, ou a última centena é um número divisível por 8. Qual que é o próximo critério? O 9. Quando é que eu sei que um número é divisível por 9 sem precisar fazer essa conta? Bom, para ser divisível por 9, é necessário que a soma dos seus algarismos que formam o número seja um número divisível por 9. Vamos um exemplo? Número 81. 81 está na tabuada do 9, professor. 9 vezes 9 é 81. Tá. O número 198. Então vamos lá, ó. 1 mais 9, 10. Mais 8, 18. 18 está na tabuada do 9? Tá. Então esse número é divisível por 9. Acompanha esse aqui, ó. 8 com 7 com 3. 8 com 7, 15. 15 mais 3, 18. 18 está na tabuada do 9? Tá. Então esse número é divisível por 9. 4 mais 2, 6. Mais 3, 9. 9 dividido por 9? Divide. Então o número 40.230 também é divisível por 9. Divisão por 10. Essa é a mais fácil que tem. Quando é que o número divide por 10? O número natural é divisível por 10 quando ele termina com 0. Terminou com 0, divide por 10. Basta o último número, o último algarismo, perdão, ser o 0. Então vamos lá. 60 divide por 10? Divide. 340, terminou com 0? Divide por 10. 8.130, também divide. 12.660, terminou com 0? Também divide por 10. Né? E o número 40.230? Terminou com 0? Terminou. Então ele também é divisível por 10. Ou seja, dá conta exata. E quando que eu sei a regra divisível por 100? É bem parecido com a do 10, né? Enquanto que a do 10 é um 0, a do 100, ó, é quando os dois últimos algarismos da unidade, da dezena e da unidade, forem 0. Ou seja, os dois últimos, né? Exemplo, 300, termina com 2 zeros, né? Então, é divisível por 100. 700, termina com 2 zeros? É por 100. 6.800, também é um número divisível por 100, assim como 4.100 e 981.500 também são. E o último critério que a gente vai ver hoje é quando que o número é divisível por 1.000, ou seja, quando é que eu divido o número por 1.000 e a conta dá exata, professor, né? Sabe quando? Quando os algarismos da centena, da dezena e da unidade forem igual a 0. Quem são a centena, dezena e unidade? Os três últimos algarismos. Um exemplo? Ó, 3.000, os três últimos são 0. É divisível por 1.000? Sim. 20.000, os três últimos são 0? Sim. Então também é divisível por 1.000. Assim como 13.000, o 126.000 e o 402.000. Praticando, observe os números a seguir. 24, 123, 240, 315 e 4.200. Eu pergunto assim para vocês, quais são divisíveis por 2? Ó, é par? Então 24 é, tá aqui. 123 não. 240 é par? É, então vem para cá. 315 é par? Não. 4.200 é par? É, então vem para cá. É a regra do 2. Qual que é a regra do 3? É que a soma dos algarismos seja um número divisível por 3. Vamos pegar o número 24. 2 com 4, 6. Então vem para cá. O 6 está múltiplo de 3, então vem 24 também é. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então 123 também é divisível por 3. 2 mais 4, 6. 6 está na tabuada do 3? Tá. Então 240 vem para cá. 3 mais 1, 4. 4 com 5, 9. 9 está na tabuada do 3? Tá. Então vem para cá também. 4.200 é divisível por 3? Sei, preciso somar. 4 mais 2, 6. 6 está na tabuada do 3? Tá. Então 4.200 também é. Não é legal? Ó, não preciso dividir, eu sei que é. Depois, o 6. O 6 é todo número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Desses que estão aqui, ó. Quem que é divisível por 2 e por 3? Ó, o 24. Opa! O 24 divide por 2 e por 3? Então 24 vem para cá. Né? Depois, 240 tem aqui? Vem para cá também. E 4.200 é divisível por 2 e por 3? Ele vem para cá também. Porque qual que é o critério por 6? Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ok? O 4, qual que é o critério para divisibilidade por 4? Ou os últimos dois números é divisível por 4, ou ele termina, a divisibilidade divide por 4,
ou os dois últimos algarismos são terminados com 0? Tá. 24, está na tabuada do 4. 123, 23 dividido por 4? Não. 40 aqui, ó, os dois últimos, é divisível por 4? É, então vem para cá. 15 é divisível por 4? 15 não. Ó, terminou com 0, 0, vem para cá. 4.200. Qual que é a regra do 5? Tem que terminar com 0 ou 5. Não é, é divisível por 5, vem para cá. 315 é divisível por 5. 4.200 é divisível por 5. Ok? Qual que é o critério de divisibilidade por 8? Ou os dois últimos números são divisíveis por 8, ou ele termina com 0, 0. Não é isso? Perdão, 3 zeros, né? O 8 tem que ser 3 zeros. 24 tá na tabuada do 8? 24 tá. 123? Não, 123 não. 240? 240 tá, né? 240 dá 30, né? 3 vezes 8, 24. 315 dá? Não, 315 também não. E 4.200? 4.200 também dá. Por quê? Porque 200 é múltiplo de 8, tá bom? Quais números são divisíveis por 9? É quando eu somo os algarismos individualmente e dá múltiplo de 9, né? 4 com 2, 6 não dá. 1, 2, 3 também não dá, porque vai dar 6. 240 também não vai dar. 315 vai dar. 3 mais 1, 4 com 5, 9. 4 com 2, 6, também não dá. Divisíveis por 10, tem que terminar com 0. Então, desce o 240 e desce o 4.200, tá bom? E por 100? Por 100 tem que terminar com 2 zeros. O único que eu tenho é a letra E lá, né? Ó, 4.200. Hora de revisão? Vamos lá. Na aula de hoje a gente ficou sabendo, né? Na aula de hoje você aprendeu mais sobre os critérios de divisibilidade, né? Que são aqueles critérios que a gente pode dividir sem precisar fazer essa conta. Verificou que existem critérios de divisibilidade para alguns números que nos ajudam a verificar sem a necessidade da divisão. Os critérios mais usados são, né? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, o 9, o 10, o 100 e o 1000. São os mais usados, é o que vocês vão ver mais durante as nossas próximas aulas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tenham todos bons estudos.